Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre Crônicas de Lucy Teixeira. Não sei se vocês estão acompanhando, mas é uma das leituras obrigatórias do vestibular da UEMA. Essa obra é uma coleção, na versão que eu li, na edição que eu li, são 118 crônicas, então tem muita coisa aí pra gente abordar. Mas antes de tudo, antes da gente falar sobre essa obra que vai mergulhar na capital maranhense, falando sobre um momento histórico de transição, eu gostaria de falar que eu tô muito feliz em novamente estar trazendo vídeos sobre as obras da UEMA pra cá. Adoro falar sobre literatura e acho interessante como aqui no canal a gente consegue falar sobre coisas para além de resumos de algo quadrado, superficial. A gente fala sobre as obras, a gente fala sobre redação, sobre interpretações, a gente analisa as coisas minuciosamente. Então, se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam e compartilhem esse vídeo com outras pessoas, porque eu garanto que vocês vão gostar desse daqui. Antes de tudo, eu não sei se vocês já chegaram a fazer a leitura da obra e entender um pouco do que se trata, mas a gente tem uma organizadora dessa obra que se chama Ceres Costa Fernandes. E não estamos falando de uma pessoa qualquer, estamos falando de uma pessoa que nasceu em Salvador, mas maranhense por vivência. Ela é licenciada em letras pela UFMA, mestra pela PUC-Rio, chegou a ser pró-reitora da nossa universidade, eu digo da nossa porque eu fiz UFMA, né, psicologia, e ela ensinou teoria da literatura na faculdade. Então a gente está falando de alguém que tem competência técnica para fazer todo esse estudo arqueológico, para juntar todas essas crônicas da Lucy Teixeira, que é quem nós iremos falar a seguir, para a gente poder adentrar na obra e entender um pouco sobre quem organiza, quem escreve, o que essa obra quer trazer para a gente. A Lucy Teixeira, ela nasceu em Caxias em 1922, e ela foi uma intelectual brilhante e cosmopolita. Ela se formou em Minas Gerais em Direito e ali ela teve contato com o topo da literatura brasileira. A gente está falando de Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Odolara Rezende, e é importante a gente destacar que antes de retornar ao Maranhão, ela já era consagrada nacionalmente em meados da década de 40. E aqui, junto com Ferreira Goulart, ela vai fundar um movimento chamado antiquentismo. Gravem esse nome. Por quê? O antiquentismo, ele é um movimento de repúdio ao sentimento fácil e à poesia melosa. Então, Lucy defendia uma literatura com rigor, com inteligência, e ela vai mostrar esse refinamento da literatura mundialmente falando, para a Europa, no Adida Cultural na Bélgica, na Espanha, na Itália. E ela vai trazer esse refinamento, mas ela sempre vai mostrar que a sua fonte de inspiração, ela é maranhense. Ela advém do Maranhão. O Maranhão é a sua fonte de inspiração mais fecunda. Agora, entrem comigo no contexto histórico da época, histórico e cultural. Em 1947, a gente vai ter uma concorrência do rádio, o crescimento do cinema americano pós-guerra. Estamos falando de um contexto pós-guerra. Mas aí, a gente também tem uma coisa que é muito forte ainda na sociedade, que é o jornal. O jornal impresso, ele era lido por políticos, por intelectuais, por donas de casa. Então, toda a população ainda tinha acesso, ainda lia os jornais. E a Lucy, ela escrevia para o jornal O Imparcial, sob o pseudônimo de Maria Carla. E ela tinha tanta influência por meio do jornal que as pessoas mandavam sugestões de temas para ela falar, ou até mesmo pediam conselhos sobre as suas vidas amorosas, enfim, sobre diversos âmbitos de suas vidas. Então, o que a gente pode deduzir? As crônicas vão se tratar de quê? Crônicas, assuntos do dia a dia. Então a gente vai falar sobre o cotidiano daquela época, sobre o preço dos ovos, sobre a questão dos bondes. Os bondes eram o transporte público daquela época que nivelava as classes sociais. Então ela vai trazer uma análise sobre isso, os flashes da Praia Grande. Como ela era uma pintora também, que chegou a exibir até sua pintura em Mônaco, ela vai trazer também críticas à pintura, como por exemplo o Quarto Salão Arthur Marinho, e também a chegada de pessoas de fora à província. E também, talvez a parte mais importante, ela vai falar sobre um intimismo, um sentimentalismo, né, que vai ser
em torno de pequenas perdas, frustrações do dia a dia, coisas que são aparentemente banais, mas profundamente humanas. Algo que a gente também tem de maneira muito forte na obra é o hibridismo e a prosa poética. Por que hibridismo? Porque a gente está falando de um texto que mistura jornalismo, crítica de arte, mini-contos, crônicas. Então, temos vários estilos aí misturados. E prosa poética, porque nós temos um texto organizado em parágrafos, mas com metáforas e ritmos típicos da poesia. Então ela tem, a Lucy, ela tem esse olhar perscrutador sobre o seu texto. A gente está falando de 1947, São Luís, ela tá num contexto de pós-guerra, entre querer ser moderna, entre o pitoresco e o tradicional, entre querer ser moderna e querer se manter de um jeito, e aí a gente tem a presença de Lucy Teixeira, que vai ser um elo entre esses dois mundos, mostrando ali os anti-heróis daquela época, trazendo debates e entretendo ao mesmo tempo o público. E a gente vai analisar melhor isso nos próximos vídeos, as crônicas, os assuntos, mas isso aqui é mais para situar vocês dentro da obra que a gente tá falando, até mesmo instigar vocês a lerem, se vocês ainda não leram. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.